Shalom, que Adonai nos abençoe, nos dê esse refletir, esse aprendizado na palavra que Ele nos deixou, nas Escrituras, para que a gente possa ter um entendimento verdadeiro e não ser apenas repetidor de textos, né? Então hoje eu quero trazer a vocês eu tenho certeza que vai despertar uma curiosidade já de cara no que eu vou falar. Nós vamos falar sobre as portas do inferno. O que seriam portas do inferno que o Yeshua falou no texto do Evangelho segundo Mateus? Mas vamos dar uma olhadinha no texto, porque o texto já começa a nos dar algumas dicas muito importantes, né? Então, Mateus 16, versículos 13 em diante, né? Indo Yeshua para as bandas da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Ioná, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois eu falo sobre igreja também. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Messias. Vamos começar aqui, que eu achei muito interessante, tá? Primeiro, eu só vou destacar algumas coisinhas aqui. Igreja não é o que você normalmente ouve e pensa, né? Igreja em grego, ela é uma palavra que traduz do hebraico congregação, assembleia, né? E o que eu quero dizer com isso? Igreja é a comunidade dos salvos, a comunidade dos remidos, a comunidade dos justos. Ela não tem essa característica institucional que se desenvolveu no Brasil e no mundo, né? Igreja do nome tal, igreja do nome X, igreja do nome isso, igreja do fulano de tal, igreja do Beltrano. Não é nada disso. Igreja é simplesmente a congregação, a assembleia dos remidos, dos salvos, dos justos. E isso é para nós tirarmos essa ideia errada que nós temos, tá? Então, por exemplo, Israel é uma igreja, né? O povo de Israel, o povo salvo de Israel é a igreja também, é a congregação. Também não, é a congregação de Adonai, né? Ela é o início de tudo. Depois todos os salvos gentios, ou seja, não judeus, que vão recebendo e vão reconhecendo Yeshua como o Messias de Israel, que vão se convertendo a Adonai, ou seja, ao Deus de Israel, eles vão ingressando nessa congregação, nessa assembleia, que é o todo dos salvos. É claro que a gente pode, vamos dizer assim, individualizar ou caracterizar, né? A igreja da cidade tal, né? Se Shaul, Paulo, fosse escrever uma carta hoje, ele escreveria assim, por exemplo: a igreja da cidade de São Paulo, a igreja da cidade de Belo Horizonte, a igreja da cidade de Porto Alegre, né? Ele está pensando no todo, não numa igreja chamada Porto Alegre, ou na igreja do pastor fulano de tal, ou a igreja do padre tal. Não, ele é o todo, tá? Então, é o conjunto de salvos, conjunto de remidos, tá? Observando isso, vejamos o seguinte. No primeiro versículo ali que nós lemos, já nos dá a pista para nós entendermos o que é portas do inferno, tá? Indo Yeshua para as bandas de Cesareia de Filipe, nós temos agora um lugar geográfico para onde ele está indo, e isso é o ponto crucial para nós entendermos o que é portas do inferno, tá? O que é Cesareia de Filipe? Cesareia de Filipe hoje é Bânias, né? A cidade, hoje tem o nome de Bânias.
Ela fica no extremo norte de Israel. E o que tem de característica nesse local também interessante? Ali fica a nascente do Rio Jordão. Onde é a nascente do Rio Jordão? Aos pés do Monte Hermon, que tem mais de 2.800 metros de altura. Então ali, vou colocar umas imagens para vocês verem aí. Ali o orvalho desce sobre o Hermon e escorre, e essas águas escorrem do Hermon e formam o Rio Jordão, que cruza lá do extremo norte até o extremo sul de Israel. Interessante, né? Então, Yeshua está ali naquela área do Hermon. Sabe o salmo aquele que diz, né? É como o orvalho que desce do Hermon? É esse local aí. Tá? E aí, ele está ali nesse local, na nascente do Jordão, muito interessante geograficamente onde ele está. E ali, exatamente ali, aos pés do Jordão, naquela região montanhosa, tem uma série de cavernas, tá? e grutas. E uma dessas cavernas, ela é reconhecida como a porta do inferno, as portas do inferno, né? Tem uma série de cavernas, e essas cavernas, essas portas, essas grutas, são conhecidas como as portas do inferno. Por quê? Porque acreditava-se que o deus Pan, né, vivia nas profundezas, no fundo dessas cavernas. Então as pessoas eram levadas a essas cavernas, ou as pessoas que ingressavam nessas cavernas, elas morriam de medo, e ali elas ficavam atemorizadas e morriam. Né? O deus Pan, para você ter uma ideia, ele da onde vem a palavra pânico. Né? Quando fulano estava com pânico, síndrome do pânico, síndrome de medo, né? Porque acreditava-se que esse deus Pan, que não é um deus na verdade, mas uma divindade inventada pelos humanos, né? Ele era uma divindade que vivia nas florestas. E quando alguém ingressava à noite na floresta, ele atemorizava, ele causava medo. Muitas vezes a pessoa tem medo de atravessar alguma coisa à noite, né? Essa sensação de medo. Então se atribuía ao deus Pan, porque ele causava esse medo, aterrorizava e até a morte dos que se atemorizavam, né? Do que morriam. Então, veja interessante aqui. Esse Pan, essa divindade, ele era cultuado naquela época lá também, em Roma, né? E era um deus grego, né? Ele vai ter um outro nome para os romanos, mas é interessante guardar esse nome aqui do Pan. Por exemplo, lá no Egito também se conta a história do deus Pan com outro nome, e ele como vou dizer assim, idolatrado, reconhecido como a constelação de Capricórnio. Só para vocês terem uma ideia do plano de fundo cultural disso tudo aqui, tá? Mas vamos lá. Então, quando Yeshua pergunta aos discípulos, diz assim, quem dizem que eu sou? Tá? Ele está trazendo à tona um assunto que é extremamente importante para a revelação do Messias de Israel. Eles dizem, olha, uns dizem que tu é João Batista, outros dizem que tu é Elias, né? E outros dizem que tu é até Jeremias, ou algum dos profetas. Muita gente tem várias concepções de quem é Yeshua. Ele está com um jeito de ser João Batista, né, que voltou à vida. Ou ele está com cara de ser o Elias, o grande profeta de Israel. E aí vai indo, né? Aí ele primeiro faz a pergunta, que dizem o povo aí que eu sou? Agora eu quero saber vocês, meus discípulos. O que vocês dizem que eu sou? Né? Ele pergunta. Aí o Kefas, não, o Pedro, né? Ele diz assim, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha só, essa declaração aqui é o ponto-chave do texto. Ele diz assim, eu reconheço que tu és o Messias, o Filho de Deus, prometido na Taná, nas Escrituras, que é chamado erroneamente de Velho Testamento. Né? Eu reconheço que tu és o Messias. Olha, o povo de Israel estava aguardando o Messias. É claro que nem todos o receberam, assim como na sociedade ocidental, nem todos reconhecem Yeshua ou Jesus como Messias, ou Cristo, como na tradução comum aí, né? Eu não gosto da palavra Cristo porque ela não revela muito do significado real, né?
Mas então, Yeshua, o Messias, o Kéfas, ele diz, tu és. Eu te reconheço como o Messias. Tu tem todas as identificações do Messias. E ele diz ali depois, né, Yeshua diz assim, bem-aventurado és, muito feliz tu és, Simão Bar-Yonah, filho Bar-Jonas, né, deve estar na Bíblia de vocês aí, né? Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, não foi isso uma dedução tua de uma escolaridade, até porque o Pedro nem tinha escolaridade, era um pescador simples, né? Mas isso foi uma coisa que veio de Deus, do meu Pai, Yeshua está dizendo. Você recebeu uma revelação, não essa revelação que se fala nas igrejas aqui, isso aí, depois a gente fala, né? Mas foi Deus quem abriu a mente e o coração de Kéfas para entender e perceber que aquele que estava diante dele era o Messias prometido a Israel, né? O Messias, eu bato nessa tecla, Messias de Israel, né? Também eu te digo que tu és Pedro, né? Pedra que é pedrinha, não, pequena pedra, mas ele fala assim, e sobre esta pedra, agora olha, o pronome demonstrativo, ele conduz para a declaração de Pedro, não para Pedro. A Igreja Católica quer fazer entender que Pedro é a pedra da Igreja, é o primeiro Papa, é o fundamento da Igreja. Isso é heresia. O Yeshua está pegando o gancho num assunto e diz, olha, essa tua declaração é a pedra da congregação, da Assembleia dos Salvos, que é aqui colocado como igreja, que também causa tanto problemas de definição, né? Mas veja bem aqui que onde eu estou colocando. Todo o pano de fundo desse texto é a declaração de que Yeshua é o Messias esperado por Israel. Aqueles discípulos dele, eles são judeus. O que os judeus esperavam naquele momento ali? A vinda do Messias. Assim como nós agora aguardamos o retorno do Messias, né? Então ele diz, olha, essa tua declaração é a base, é o fundamento de tudo, né? E aí ele vai dizer aqui, sobre essa tua declaração que será construída, é um edifício, né? Algo que está sendo construído para cima. A palavra edificar é edifício, construir para cima, né? Então a ideia é de nos conduzir ao Pai, a Adonai, né? E ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí ele pega o assunto geográfico e traz para o tema. Sabe esse local aqui que vocês estão vendo aqui, que são conhecidas como portas do inferno, que as pessoas entram e não saem, que as pessoas se perdem ali, que as pessoas morrem, que as pessoas têm medo, né? E que é o fim da vida, na crença dos religiosos, dos pagãos daquela época, né? E que é a divindade do medo, que causa medo e morte. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, essas portas do inferno jamais serão para vocês, perdão, porque vocês são os remidos de Adonai, vocês são aqueles que me reconhecem como o Messias. Então, vocês jamais terão medo. Não, lembra que o Paulo diz, né, o perfeito amor lança fora o medo. Vocês jamais terão medo da morte, medo do inferno, né, da punição que Adonai há de infligir ao mundo, aos rebeldes, porque vocês fazem parte da Assembleia Maior, da grande congregação, traduzido como igreja, de Adonai. Vocês são o povo salvo, libertos. Vocês jamais estarão nessas cavernas, vocês jamais estarão nessas portas do inferno, e elas nunca vão prevalecer sobre vocês. Sabe por quê? Porque o medo, o pânico da penalidade eterna não vai estar sobre vocês, porque vocês fazem parte da grande congregação, da grande assembleia do Deus vivo. Vocês são povo do Deus vivo. Por isso, ela não terá efeito, esse medo, essa punição não terá efeito sobre vocês.
vocês são libertos, esse é o sentido da palavra salvos, vocês são libertos para sempre, para Deus. Percebeu agora o que significa então? Quando ele, vou só fazer um gancho aqui, dar-te as chaves do reino dos céus, a quem ligar será ligado. Pedro não é apóstolo, não é papa não, tá? Papa é uma invenção do desvio da congregação cristã, vamos dizer assim, né? Da congregação messiânica, que ela vai se modificando, vai entrando em heresias e blasfêmias, entra no terceiro século e muda tudo. Não tem papa não, papa significa pai, e Yeshua diz, ninguém chameis de pai sobre a terra. Padre significa pai em espanhol, ninguém chameis de pai sobre a terra. Yeshua diz isso, Jesus diz isso. Tá? É um desvio então de fé. O que ele está dizendo aqui é o que já era conhecido no meio judaico como a Torá liga e desliga. Ela tem essa capacidade de ligar e desligar. Então ele diz assim, Kefas, por tua declaração, tu tens essa capacidade de ligar e desligar. Através dessa tua declaração, todo aquele que me confessar como o Messias será ligado. Então, por exemplo, se eu anunciar as boas novas, o Evangelho, anunciar Yeshua como Messias, e alguém crer de verdade, de coração, de alma nele, eu de certa maneira, eu estou exercendo o poder de ligar, não que eu seja alguma coisa, mas através da proclamação da Torá, porque as boas novas do Evangelho está lá no que chamam de Velho Testamento, né, nas Escrituras do Velho Testamento, através dessa fé, dessa confiança de que Yeshua é o Messias prometido, então ele está sendo ligado aos céus. E se ele não aceitar, se ele não crer, se ele não confiar nessa declaração, então ele está sendo desligado dos céus. Não é o Pedro que tem um molezinho de chave ali, que é o primeiro papa, e que ele que tem esse poder de ligar e dizer, não é isso. Essa declaração dele é que é o fator importante do texto. E as portas do inferno é como eu falei para vocês, tá? Hoje a cidade de Bânias, aos pés do Hermon, da nascente do Jordão, tá? Ali fica uma série de grutas reconhecidas como as portas do inferno, pela crença pagã. Eu espero que você tenha entendido e conheça mais, aumente o teu conhecimento, para que você seja fundamentado, firmado unicamente na verdade e as Escrituras. A palavra de Deus é a verdade. Adonai te abençoe. Até mais.